Paz, meus queridos, bem-vindos. Eu sou o pastor Saulo Moscoso e estamos aqui para falar na formação de intercessores, na formação do caráter intercessor. Nós vamos falar dentro da perspectiva da batalha espiritual, tá bom? Então, compreender a batalha espiritual é algo muito precioso, muito importante, que nos ajuda nessa jornada. Então, hoje a gente vai ter aqui a nossa primeira aula, entendendo a batalha espiritual. E eu quero, de antemão, levar você à compreensão de que a batalha espiritual consiste em formar no nosso coração, ou em cada crente, em cada servo, o caráter intercessor de Jesus Cristo. É conformar o nosso caráter ao caráter intercessório de Jesus. Então, em resumo, batalha espiritual é a luta que todo homem, todo servo de Deus, toda mulher, toda serva do Senhor leva, ou enfrenta para que tenha forjado em seu caráter o caráter intercessório de Jesus. E é claro que quando a gente olha para a palavra, a gente entende isso com muito mais clareza, com muito mais verdade. Então eu quero chamar você já para ver aqui acompanhar comigo o nosso estudo. Tá aqui as nossas considerações iniciais, tá bom? Então, batalha espiritual, a gente está falando aqui também, claro, dentro da perspectiva da formação do nosso time de intercessão, generais da intercessão. Então, se você faz parte da equipe de generais da intercessão, você faz parte da minha equipe e está em primeira mão recebendo aqui essa aula para ter aí o seu coração acelerado por esse tipo de conteúdo bíblico que é muito importante, tá bom? Então, vamos lá? Vamos para a aula? Então, vamos lá. O primeiro fundamento que a gente tem aqui é 2 Coríntios 10, versos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu gosto de falar esse versículo, eu gosto de recitar ele, eu gosto de pensar sobre ele, porque ele finaliza com essa afirmação tão rica que é trazer, levar cativo todo pensamento para debaixo da obediência de Cristo. Isso é muito importante. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que a batalha espiritual é a batalha constante que o cristão enfrenta contra essas três forças. São três forças distintas. A influência do mundo, como você está vendo aqui, a influência do mundo, a sua própria natureza pecaminosa ou a própria natureza pecaminosa do homem, a carnalidade, e o diabo. Então são três forças com as quais a gente está batalhando todos os dias. Quer você acredite ou não em batalha espiritual, isso não altera o fato de que essas três forças estão operando em todos os lugares e em todas as pessoas, e a gente precisa tomar consciência disso para saber como se posicionar biblicamente, contra essa realidade. É uma questão de decisão. Então, as nossas armas, elas são espirituais, elas estão focadas em Deus, elas estão conectadas a Deus. Sem Deus nós não podemos nada, como a gente sabe. Sem Deus a gente não tem arma, não tem nada à nossa disposição que nos dê a chance de ter algum tipo de vitória sobre essa batalha, sobre esse inimigo que é Satanás, e toda a sua corja aí, digamos assim, de demônios e de forças malignas. Então a gente não tem nenhuma chance nessa batalha se não for por meio das armas que o Senhor nos entrega, nos fornece para que a gente possa aí garantir a nossa vitória que já foi decretada em Cristo Jesus. Então, as influências do mundo, tá aí em 1 João 5,19, destaquei aí para você visualizar isso. O mundo jaz no maligno, o mundo está morto no maligno. Então, a influência do mundo é tudo que nos chama para uma morte, sobretudo uma morte espiritual. Quando é que alguém morre espiritualmente? Quando ela desobedece a Deus. Quando ela desobedece aos princípios. Quando ela leva uma vida distante daquilo que é a vontade de Deus. Daquilo que é os princípios, são os princípios de Deus. Onde estão esses princípios, pastor? Na Bíblia. Tudo que a Bíblia relata nos leva a absorver princípios. Um modelo de vida. Aquilo que é bem visto aos olhos de Deus e aquilo que é mal visto aos olhos de Deus. Há um verso na palavra que diz que nós devemos buscar ter discernimento sobre aquelas coisas que são agradáveis a Deus. Então, você não pode entender batalha espiritual sem entender primeiro que existem coisas em nós que vêm da nossa natureza caída, lá do pecado original do homem, que está em Gênesis 3,15, eu destaquei também para você visualizar,
Então, esse pecado original colocou na nossa carne um pecado que precisa ser quebrado pela decisão do arrependimento. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória estão. Então, nós carecemos de arrependimento, verbalizar o nosso arrependimento e dar passos que justifiquem esse desejo de arrependimento, esse desejo de metanoia, de andar na direção contrária da nossa natureza carnal. Então, só falando dessas coisas, a gente já cita aqui essas duas passagens que são a nossa primeira batalha contra as influências do mundo. O mundo jaz no maligno, está morto no maligno. Então existem forças, todas elas que vêm de Satanás, forças negativas que se levantam contra a obediência aos princípios de Deus. Então, a segunda força com a qual nós lutamos é a nossa própria natureza pecaminosa. Desde o início nós pecamos, né? Onde é que isso está descrito? Isso está descrito em Gênesis 3:15. Eu quero ler para você que Gênesis 3:15. Gênesis 3:15, a partir do 14, diz assim: Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará, o pó comerá, e todos os dias da sua vida porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, assim, pecado original. O capítulo 3 de Gênesis fala justamente, é o relato da queda. É onde o homem iniciou o seu processo de desobediência e isso acarretou em um juízo de Deus que veio sobre nós, colocando ali, né, descrevendo por meio da mulher, seria o litígio que existe, né, entre a vontade de Deus e aquilo que Satanás ganhou de acesso ao coração do homem por causa da desobediência do homem. Gênesis 3:15, relato da queda do homem lá atrás. Então, onde é que começou essa batalha? Lá atrás, no primeiro ato de desobediência. Então, no primeiro Adão, gerou-se o pecado. Iniciou-se a nossa batalha, a nossa guerra para manter em nós aquilo que é a vontade de Deus, tá? E por meio do segundo Adão, né? Por meio de Jesus, nós temos a oportunidade de conhecer o que é certo e o que é errado e assim confessar os nossos pecados, receber Ele como nosso único e suficiente Salvador e viver aí uma eternidade com Ele. Então essa é a batalha, esse é o escopo da batalha espiritual. Se eu não entendo esse início, eu não entendo o processo, eu vou ficar confuso em todo o processo. Então eu coloquei isso aí para que você pudesse aí visualizar todas essas afirmações. E nossa terceira frente de batalha é o diabo, né? É a antiga serpente, é o caído. Então, Satanás, ou o diabo, ele faz de tudo para nos provar. Ele faz de tudo para nos perturbar, ele faz de tudo para nos tirar do centro da vontade de Deus. Então ele nos oferece engano, mentira, ilusão, né? Assim como ele tentou contra Jesus, ele tenta contra nós todos os dias. Ele é o pai da mentira, ele é o enganador, ele é o inimigo das nossas almas, ele é a antiga serpente, o antigo dragão, enfim. A gente sabe alguns, né, dos muitos nomes depreciativos de Satanás, do nosso inimigo. Então, a batalha, como está escrito aí, ó, acompanha comigo. A batalha espiritual é uma realidade bíblica citada já em Gênesis 3:15, no relato bíblico da queda do homem por conta da ação da serpente. Então Deus profere juízo contra a serpente, dizendo que haveria desavença, litígio, guerra entre a mulher e a serpente, e o descendente da mulher, Jesus Cristo, pisaria a sua cabeça e ela iria ferir o calcanhar. Batalha, né? Guerra, litígio, enfim. Então nós estamos falando aqui de uma guerra real na dimensão espiritual. O crente precisa estar consciente de que existe uma batalha espiritual, né? Cuja guerra é travada no coração do homem e na história do homem. Então, desde lá de Gênesis 3:15, que o homem vem batalhando, vem lutando com essa guerra interior, com essa coisa, né, dentro do seu coração, essa desobediência inata às vezes, mas que nós precisamos tomar consciência dela à medida que nos expomos à palavra de Deus. À medida que hoje, nos dias de hoje, a gente pode contar com o Espírito Santo, que nos alerta, que nos indica o que está errado, que nos mostra qual é a vontade de Deus, o que é que Deus quer para nós. Então, a gente hoje tem um facilitador que é o Espírito Santo. Ele nos dá discernimento, ele nos faz olhar para aquilo que é importante, ele nos alerta sobre os nossos erros. Então, quanto mais
experiências, o relacionamento que nós temos com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, que quem me ouve falar sabe, eu sempre digo isso, o Espírito Santo nos foi enviado por meio de Jesus para nos ensinar todas as coisas e nos lembrar a respeito de coisas que Deus sabia que na jornada, no meio dessa guerra, em algum momento nós nos esqueceríamos, talvez, de coisas muito importantes. Então o Espírito Santo, hoje, ele tem um papel que faz toda a diferença dentro da batalha espiritual. Tá bom? Então, voltando lá só para a gente finalizar aqui, ao se tornar um cristão, tá lá no finzinho aí do nosso estudo, ao se tornar um cristão, as cadeias malignas que prendiam vocês foram quebradas. Você passou a ser filho de Deus e assim você passou a ser uma ameaça para o diabo, uma ameaça para os planos de Satanás. A Bíblia diz que nós somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros do trono. Então, às vezes o homem, nós, levamos um tempo para entender a grandeza do que Deus colocou em nós, a grandeza do que Deus espera de nós. Mas Satanás sabe. Então nós somos co-herdeiros com Deus. Se o diabo puder nos tocar, ele se sente tocando em Deus. Satanás pode tocar Deus? Não, jamais. Mas ele usa o nosso livre-arbítrio, que Deus nos deu livre-arbítrio. Então esse é o objeto de litígio, chama-se livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio. E por causa desse livre-arbítrio, Satanás, ele busca fragilizar o homem, colocar o homem em pecado, ele busca lançar mentiras, enganos, todo tipo de falsidade, todo tipo de ilusão para mexer com a emoção do homem, para mexer com o coração do homem, para fazê-lo cair, para fazê-lo arrefecer da sua fé e entrar em desobediência. Então, a desobediência é a porta de entrada, é a brecha que o diabo precisa para operar na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Ah, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, o diabo não toca. Não toca se não tiver brecha. Não toca se não houver pecado. Deus nos criou para ser vitoriosos, como Jesus é. Deus nos criou para ser intocáveis, como Jesus foi. Só que existe uma diferença. Hoje eu estava ensinando aqui, a gente fez uma live aqui, eu estava falando sobre Hebreus capítulo 1. Estava ensinando para as pessoas sobre a supremacia de Cristo. Então, Jesus está acima de todos. Jesus está acima de todo o governo. Jesus está acima do diabo, acima do inferno, acima da pandemia, acima de doenças, acima de governos, acima de política. Jesus está acima de todas essas coisas. Só que a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Jesus. Mas Jesus ainda está acima de nós porque nele não se encontrou pecado. Em nós se encontrou o pecado. Todos nós nascemos no pecado, nascemos em pecado. Todos caíram e destituídos da glória estão. Então nós carecemos de arrependimento, confessar os nossos pecados, buscar receber a Jesus, verbalizando isso diante de testemunhas, é claro, para que você possa ser validado como alguém que deixou de ser apenas criação e passou a ser um filho de Deus. Satanás entende todos esses processos. Satanás acredita em todos esses processos, senão ele não faria a guerra que faz, senão ele não faria todos os ataques covardes que ele faz para quebrar essa condição do homem. Então a batalha espiritual é para que eu mantenha a minha condição de filho de Deus. É para que eu seja inspirador para a igreja, para servir a noiva do Cordeiro, para capacitar os santos com o entendimento de que nós somos filhos de Deus e por meio da obediência a gente se mantém protegido e inspirando outros a isso. Então a guerra espiritual, a batalha espiritual consiste em forjar em nós o caráter intercessório de Cristo. Intercessório porque Jesus sempre se importou com os outros, sempre se importou com o próximo. Tudo que Jesus fez gerou o nosso maior exemplo de intercessão. Jesus veio aqui, doou toda a sua vida, doou toda a sua autoridade, doou todo o seu relacionamento com Deus Pai, para que nós pudéssemos ter a chance de sermos redimidos, para que entendêssemos, olhando para Ele, como é que se faz as coisas. Qual o caminho para retornar para a condição antes da queda. Entendeu? Então a batalha espiritual, ela tenta atacar isso aí. Desde Gênesis 3,15, foi onde tudo começou, com a desobediência do homem. Amém? Então, meus irmãos, a gente precisa entender essas coisas de forma muito prática
E hoje eu trago para vocês aqui, né, um resumo, eu trago para vocês aqui essa aula para que você possa aí visualizar, entender, né, 2 Coríntios 10, versos 4 a 5, entendendo que as nossas armas só funcionam em Deus se estivermos ligados em Deus, conectados a Deus. Então ele vai destruir toda a fortaleza, que é todo bloqueio de mente que foi feito para que o ensino não entre, né? E se você permite que o pecado entre, isso também se torna uma fortaleza para impedir que esse pecado não saia. Então a fortaleza é algo feito para impedir a entrada e para impedir a saída. Mas as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. O que é um sofisma? Sofisma é um ensino errado, é um ensino enganoso, é um ensino que parece muito com a verdade, mas não é a verdade. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então a altivez que se levanta é a rebeldia, não é, de tentar justificar aquilo que está errado. Então nós fomos chamados para não foi para tentar justificar o nosso erro, foi para nos arrepender. Errei, perdão, eu confesso e vamos lá. Entendeu? Então esse versículo, esses 2 versos aí, 4 e 5 de 2 Coríntios, nos faz entender um panorama muito rápido sobre a batalha espiritual. Então quando eu venço as fortalezas, quando eu venço os sofismas, quando eu venço a altivez e eu trago cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então se tiver errado, vai ser revelado e a gente tem a chance de arrependimento e retoma a nossa condição de filhos de Deus. Amém, gente? Então, espero ter ajudado vocês nessa primeira aula. Na nossa próxima aula, nós vamos entender um pouquinho mais dentro desse conceito de batalha espiritual aqui, para que você, como intercessor, como servo de Deus, tenha aí a sua mente refrescada desse tipo de conhecimento ou enxertada por esse tipo de conhecimento e você possa aí ter um aproveitamento muito melhor em todos os seus processos quanto cristão. Amém? Então, que o Senhor possa te abençoar. Se você faz parte da minha equipe, da nossa equipe de intercessores, generais da intercessão, seja bem-vindo, abre seu coração e vamos aprender os fundamentos, os rudimentos, para que a gente possa aí inspirar outras pessoas também a se importar com a causa do outro, porque a causa do outro é a causa de Cristo. Tá bom, gente? Então, Deus abençoe, paz e até a próxima aula, em nome de Jesus.